Olá, gente. Bom dia a todas, todos e todes, né? Estamos aqui mais uma vez para darmos início a essa programação, essa revista, né? Pós-TV. Essa é uma revista no sentido de ser um levantamento semanal. Eu vou chamar o professor Nilo Rosa, que já está aqui entre nós, né? Professor Nilo Rosa, seja bem-vindo. Chegando a professora Sandra, né? Ana Cláudia, não sei se é Ana Cláudia, não sei quem é. Eu vou, professor Nilo Rosa, Bom dia, seja Romilson. bom dia. Então, estou mais uma vez começando a programação, né? Nossa revista, e queria desejar logo de cara, professor, um feliz Dia dos Pais. Eu sei que o professor também é pai, né? E às vezes mãe, essa é uma questão que a gente vai ver hoje. Então, nós hoje, gente, como a gente sempre diz, essa é uma atividade da Associação de Pesquisadores Negros da Bahia, APNB, de sua diretoria e de seus componentes, né? E nós queremos, nesse domingo, tratar de 4 assuntos básicos, né? Os colegas que estão chegando aí, não se esqueçam de dar o like, dar a curtida, fazer os comentários, perguntarem, né? E para que a gente possa para que a gente possa discutir um pouco essas questões hoje, né? Então hoje, salve professora Sandra, fique à vontade, professora Sandra, se quiser entrar, né? Mas a gente vai hoje fazer uma reunião rapidamente, então a gente vai terminar hoje um pouco mais cedo, né? Então, hoje nós temos 4 assuntos básicos. Vamos falar sobre geopolítica e as questões relacionadas, né, à configuração política mundial, né, nos continentes, nos países. Vamos trabalhar a questão que foi fato, né, essa semana, inclusive, no domingo, domingo passado, tivemos a posse, né, da vice-presidente da Bolívia, né, uma mulher negra. Vamos falar um pouco sobre isso também, sobre essas questões, relacionando também ao BRICS e a novas relações que vamos ter com os países da América Latina, né? Falaremos um pouco também sobre eleições, né? Sobre as eleições, a partir dessa semana, e vai estar se iniciando estará se iniciando as campanhas mais propriamente ditas de rua, né? Vamos ver quais são as expectativas para essas eleições e também vamos falar sobre os desafios da paternidade do homem negro, né? Então, professor Jorge Neri, também um abraço, professor Jorge Neri, seja bem-vindo aqui entre nós, professor Lácio da UFES, né? E eu acho que de uma outra faculdade também, mas eu me esqueci o nome, professor Jorge, né? Seja bem-vindo, professor Jorge. E todas as outras pessoas que estão aqui passando por a gente, não esqueçam de dar o like e a curtida. Mas feita essa primeira introdução, eu vou passar a palavra ao professor Nilo para fazer suas observações iniciais e suas provocações já. Professor Nilo, fique à vontade. Bom dia, professor Romilson, e bom dia a todos e a todas que estão nos assistindo. Primeiro, eu quero também desejar um feliz Dia dos Pais para todos e todas, né? Porque tem muitas mães que fazem esses dois papéis, são mães e pais ao mesmo tempo, né? Na Pães. ausência, mães e pais ao mesmo tempo. Eu quero desejar, então, um feliz Dia dos Pais e parabenizar a todos, pedir que façam like. Nós, como disse o professor Romilson, vamos fazer uma conversa fiada, uma conversa curta, porque daqui a pouco também vamos comemorar com nossos filhos. Eu quero já de início pedir desculpas a vocês, que vai haver muita interrupção, porque eu estou em São Félix, vim para a festa da Boa Morte, e chove muito aqui em São Félix.
e de vez em quando vai ocorrer algumas interrupções. Então, nós vamos abordar esse tema. Quero lembrar que a semana que vem, a partir de amanhã, já começa a campanha propriamente dita, e que no próximo domingo nós teremos entre nós aqui o professor Clóvis. O professor Clóvis vai fazer uma conversa, ele é especialista, professor de ciência política na UFBA, especialista em pesquisas eleitorais e especialista em análise política, né? E ele vai nos brindar com a presença dele aqui nessa nossa revista. Quero lembrar também que no dia 16 de setembro nós vamos fazer um seminário promovido pela Fundação Dionísia Rosa e pela APNB sobre 40 anos de Pretos 82, uma homenagem a Ivan Carvalho. Será ainda um seminário virtual, mas a gente convida e contamos desde já com a presença de todos aqui que estão aqui. Obrigado, professor Romilson. Deu uma pequena interrupção na gravação do professor Nilo, mas a ideia é essa, esse seminário que teremos no mês que vem, e nós esperamos contar com a presença de todos vocês, todos, todas e todos, né, nesse seminário. Pronto, professor, pode continuar. Então, a comunicação do professor Nilo está interrompendo um pouco, mas nós iremos continuar dando continuidade, iremos dar continuidade ao nosso tema, né? E eu queria começar um pouco falando já sobre essa questão do Dia dos Pais, né? Dessa paternidade desse homem negro e desse modelo de sociedade. E a primeira provocação que o professor Nilo saiu, né, mas ele retornará, a primeira provocação quando nós pensamos nos Dia dos Pais é pensar se há realmente uma diferença entre ser homem negro, pai, e ser homem branco, pai, né? Então, a primeira questão é quando a gente tem um modelo patriarcal, um modelo de sociedade patriarcal, aonde a cultura da masculinidade, né? Mas não é toda masculinidade. E aí, volto sempre a dizer, gente, quando nós estamos falando de um homem negro, da mulher negra, ou quando a gente fala, são vários, né? Nós temos várias formas de se ser homem negro, várias formas de se ser mulher negra, e aí quando eu estou falando homem e mulher, né, simplificando, mas tentando cobrir todo o espectro de, digamos assim, de formas de expressar essas relações de gênero e essas relações com a sexualidade. São múltiplas e infinitas. A gente já sabe. Vocês estão me ouvindo bem? Né? Estão me ouvindo? Digam aí se vocês estão me ouvindo. O professor Nilo saiu, mas ele já está retornando, né? A nossa coisa. Então, essa ideia de pensar essa masculinidade, pensar essa presença, né, masculina. Porque pode ser que eu caia algumas vezes, aí eu vou pedir para entrar novamente, mas eu estou te ouvindo maravilhosamente bem. Pronto. Então, eu estou falando, professor Nilo, inicialmente, esse dilema. Já ouvi, Romilson, já ouvi. Eu ouvi você o tempo todo bem, pode continuar. Certo, certo. Então, o que acontece? Obviamente que quando nós falamos o homem negro, são várias possibilidades de se ser homem e várias possibilidades de ser pai, né? Atrelar a figura paterna a um sexo ou um órgão genital, isso é coisa do passado, né? A gente não considera mais, até porque na história da paternidade, na história das culturas, né, a gente tem que, para os gregos, para os hebreus, para os africanos, para diferentes povos, inclusive para a psicanálise, a palavra pai tem outros significados, outros simbolismos. Por exemplo, a psicanálise trabalha com a função paterna, a psicanálise lacaniana, né? A gente vai ver que para a questão grega e também para a parte do pensamento
da cultura africana, pai é aquele que cuida, pai é um familiar, pode ser um familiar. Né? A gente vai ver também que em outras culturas, pai tem a ideia daquele provedor, da autoridade da família na casa. De sorte que existem muitas formas e muitas variadas maneiras de se expressar a paternidade, inclusive por mulheres, né? Por avó, por um tio, por um padrinho, né? Por um amigo de um pai, né? Às vezes por um irmão. Né? Então, esta função paterna ela varia, né? De diversas, em gênero, número e grau, né? Nas culturas e na cultura. O peso para este homem negro, né? E aí, volto a dizer como professor Nilo, não esquecendo. Oi, Nilo. A É, ligação, Nilo, caiu. caiu, Né? eu estou te ouvindo Não, bem. mas a imagem. E nós não estamos escutando. Você não está me Pode escutando? falar. Agora estou. Você levantou a mão para falar? Aqui está circulando. Não estou te escutando agora, Nilo. Você deve estar me escutando, mas eu não estou te escutando. Mas você tinha levantado a mão para falar, pelo visto, mas se levantou, fique à vontade para falar. Então, há um peso significativo que nós temos nessa figura paterna masculina, quando você tem uma estrutura patriarcal, onde a cultura que foi construída, a figura masculina, a figura do homem, é uma figura, né, que traz um autoritarismo, uma violência, uma agressividade, a ideia de força, a ideia de masculinidade, que não é bem essa a forma que nas culturas africanas, nas culturas tradicionais, se pensou e se pensa a paternidade. Né? Até porque para a paternidade implica uma função de cuidar, de proteger, né? E que o modelo patriarcal terminou dificultando, o modelo patriarcal e, consequentemente, o racismo que opera também esse modelo patriarcal, que opera essa masculinidade, que opera essa compreensão, né, do que é ser pai, do que é ser referência paterna. Este racismo e esse modelo patriarcal termina dificultando para a população negra esse papel. Então, na medida em que uma das relações de paternidade que são construídas a partir do ideal, né? Do pai como algo ideal, o pai como algo simbólico, algo que representa uma autoridade, que representa uma força, o racismo, o patriarcado e as diversas formas que esse sistema racial dificultou, ele, e obviamente, né, só para antes de chegar nisso, quando a gente pensa em função paterna, quando a gente pensa paternidade, é uma relação subjetiva que se é construída, né, com o filho, com a filha, e com aquele que está no lugar de pai. Neste momento aqui, nós iremos abordar o pai convencional, né, para facilitar, mas alguém pode fazer alguma pergunta e poder discutir. Então, a gente tem esse efeito, né, que é a dificuldade para alguns pais construírem essa figura de força, de autoridade, e de ideal e de herói, quando o racismo coloca uns pais na condição de subalternidade, né, na condição do cárcere, quando coloca numa condição aonde este pai tem que, para sobreviver, trabalhar dois empregos, 3 empregos, fazer o corre, como diz, e que os momentos que são aproveitados com os filhos, ou com esse filho, ou com essa filha, são trocados no momento de dividir o trabalho, dividir a vida, dividir, às vezes, o esforço para trazer renda para casa, para trazer recurso para casa, para sustentar a família. Aonde, muitas vezes, este filho
é arrimo de família, esse filho tende a sustentar a família também. Então, a gente tem aí um grande prejuízo dessa função paterna e do desenvolvimento dessa paternidade, na medida em que essa relação subjetiva não pode ser construída, ou é dificilmente construída. Eu, particularmente, tive uma facilidade, né? Eu tive um tipo de estrutura familiar que me possibilitou o convívio constante com minha mãe, com meus pais e com meu pai, constantemente. Uma figura, obviamente, para aquela época que ele viveu, né? Bastante rigorosa, autoritária, né? Uma certa forma um pouco machista, muito fruto das condições que ele teve de construção, né, na sua trajetória para se constituir enquanto um chefe de família, enquanto representante da família e construir referências positivas para 4 filhos homens e uma filha mulher. Então, o racismo é extremamente perverso para esse homem negro, né, que se torna pai e que lhe é cobrado um conjunto de atividades, um conjunto de obrigações, um conjunto de necessidades que termina afastando, dificultando esse convívio e o desenvolvimento de relações afetivas, né, de relações mais profundas. Lógico que nós, homens negros e pais negros, terminamos nos virando, né? Terminamos encontrando formas de construção de uma subjetividade e de um ideal que são representados nessas figuras, nessa figura paterna que é construída e que vai se construindo ao longo da história. Uma outra questão que é importante, que é relevante também perceber, é esta figura da masculinidade, né? Essa masculinidade tóxica que é exigida na figura de um pai autoritário que controla, que para ser homem tem que ser forte, né? E que na realidade não é isso. Nas culturas africanas e nas culturas... E sempre quando eu falo cultura africana, gente, alguém pode me perguntar assim, mas de que África você está falando? Que cultura você está falando? Veja bem, quando nós falamos de cultura africana, nós estamos falando assim, lógico, nós temos consciência que existem múltiplas culturas, múltiplas línguas, múltiplas experiências, e que a África que nós estamos falando não é essa África que está presente hoje, não é esse homem africano que está presente hoje que recebeu influência de diversas culturas. A cultura do Islã, do islamismo, a cultura árabe, das culturas francesa, inglesa, holandesa, né, e diversas portuguesa. Então, eu particularmente, né, e quando falo de cultura africana, quando falo de homem africano, eu não me refiro a este homem africano, a essa cultura africana que foi influenciada e que foi modificada em séculos e até milênios de invasões, de trocas culturais. Eu sempre, quando me refiro à cultura africana, eu procuro buscar a cultura africana tradicional, né? A cultura africana tradicional, que ela é resgatada na pré-história, né? Antes das trocas, que sempre ocorreram trocas, diga-se de passagem, né? Mas eu tento buscar sempre e ela termina, por ser tão anterior, ela termina sendo um pouco mítica, né? Esta África originária e que traz diferenças significativas nas relações, como os pais, né, e a família. A família africana original não é como a família, vamos simplificar assim, a família europeia, a família asiática e a família africana. Então, se nós formos olharmos esses 3 modelos de família, iremos perceber
que existem diferentes formas de se lidar com a família, de se lidar com a paternidade, com a maternidade. E aí, volto a dizer, pensar em cultura africana, incluir paternidade na cultura africana, não seguir, obviamente, a paternidade trazida pela cultura europeia, muito menos a trazida pela cultura asiática. E muito menos personificar uma figura masculina de um homem, né? Ou como a psicanálise, né, do falo masculino, do pênis. Não. As relações de gênero, né, e as relações familiares, o exercício da paternidade nas culturas africanas consequentemente, que vão influenciar também, né, essa cultura negra, desse homem negro, é esta, né, de sociabilidade, de familiaridade, né? Todo é um pouco pai, aí a figura do padrinho responde muito isso, a ideia, né, de você ter mais de um pai. Você tem meu padrinho, né? Um segundo pai, minha madrinha, né? Então isso é um pouco da influência, né, dessas culturas que permeiam isso. Isso é impedido na medida em que o racismo entra, né, e de cara tenta subjugar a masculinidade, né, que é uma outra forma de masculinidade, né, a africana, originária do homem negro. Eu não sou esse homem negro que aparece na televisão. Né? Não sou esse homem que gosta de músculo, que é machista. Lógico que nós sofremos influência da cultura e fortemente do modelo civilizatório patriarcal. Mas o desafio do homem negro, do pai negro, é lutar contra este racismo sistêmico, esse racismo estrutural que tenta determinar o modo de ser pai, né? O modo de ser homem, o modo de ser masculino. Então, para passar um pouco para um outro assunto que no nosso tema que a gente vai trazer hoje, pensar hoje, então, no Dia dos Pais e trazer essa paternidade do homem negro, pensar nos desafios de ser homem negro e ser pai negro numa sociedade onde o homem negro está abaixo da mulher branca, né? Então a gente pode começar a pensar também nessas possibilidades, né, de rever essa ideia aonde este homem negro termina estando abaixo desta mulher negra na sociedade, onde esse homem negro sofre os estigmas e os estereótipos, né, os estigmas, os preconceitos que são colocados a esse homem negro, que se vê no lugar da representação na sociedade, na representação de agressivo, de violento, da supersexualização que é feita deste homem negro e que termina levando esse homem negro a um lugar que não é o lugar de origem, que não é e não deve ser esse lugar de identificação. Este homem negro, e eu posso falar isso, que eu sou homem negro, pai, né? E pai também, né? Também, porque, lógico, como função, a gente termina exercendo sempre a função de pai e mãe. Tentei construir uma outra relação, né, e uma outra subjetividade na relação paterna. Obviamente, também digo isso com muita clareza e muita tranquilidade, que isso não é simples, que a gente não pode imaginar que o que a gente quer é o que vai acontecer. A contingência da vida, a psicanálise, a psicologia mostra como essas relações são complexas. Quando a gente tem um mundo em que nada garante que a educação que a gente vai dar é a educação que vai a educação com que este filho vai se identificar. Mas uma coisa é certa, ser pai branco é diferente de ser pai negro. Eu passei por essas dificuldades em ter que afirmar, né, um outro modelo para o meu filho, como acredito, e olha que eu tive facilidades. Eu ainda tive a facilidade de poder construir
com meu filho pontos de identificação. Eu sempre tive a cuidado de levar meu filho para ver em situações, me ver em situações de poder, em situações de autoridade, em situações de liderança, né? Então isso facilitou, obviamente que isso tem uma facilidade. À medida que eu levo meu filho, ou minha filha, né, para uma situação onde ele me vê em posição de liderança, onde ele me vê em posição de chefia, em posição de comando, é diferente para um pai negro que leva seu filho para ele como pedreiro, ou como faxineiro, como serviços gerais. Não que essas profissões sejam menores. Não é isto que eu estou tentando dizer. Mas eu estou dizendo como essa construção da subjetividade para essa criança passa por elementos mais complexos. O pai precisa se colocar que aquela condição, né, de lixeiro, de faxineiro, de serviços gerais, de pedreiro, ou de qualquer outra profissão que é digna, construa a possibilidade de construir a mesma autoestima que o pai, né, médico, um pai juiz, um pai advogado, um pai engenheiro, né, e que vai, esse filho vai construir, vai olhar e vai se ver, né, nesse pai, né, nesse lugar, né, diferentemente de uma criança que vê o pai dele sendo gritado, às vezes por um menino, por um jovem, né, sendo utilizado de maneira desrespeitosa pelo seu colega, né? Então, essa subjetividade é a construção. Então, para esse homem negro, né, essa subjetividade, essa construção é um desafio que abarca um conjunto de outras medidas e que são determinantes, não são determinantes, são importantes na construção da subjetividade. Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Aí nós temos aí, fiquem à vontade, gente. As pessoas vão passando, mas eu não consigo dar conta. O professor Nilo não conseguiu retornar, não sei o que foi que aconteceu, mas nós vamos tentando dar conta aqui das nossas temáticas. Mas se alguém está nos ouvindo, vocês estão nos ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Né? Sinalizem aí no chat. Não se esqueçam de dar o like, dar a curtida. Não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma colocação para fazer com relação a esse desafio de ser homem negro, homem preto, e pai ao mesmo tempo, e como é que nós conseguimos trazer e construir essas relações, né, identificatórias na relação familiar. Então, eu tive facilidade, porque eu, como professor, doutor, empresário, fica fácil, entre aspas, gente, sempre eu repito, tudo que eu estou falando aqui é um recorte. Existem várias experiências, vários tipos, várias possibilidades de se pensar. Mas para esse homem negro, né, e eu trago como exemplo algumas reflexões que eu já venho fazendo há algum tempo, e também essa questão de ser pai, de ser homem negro, e meu filho sempre cresceu comigo, e eu tive essa dificuldade de pensar, né, em outros espaços, apesar, né, eu me lembro agora, me lembrei de Wilson Simonal, quando ele falou uma música, né, que ele disse assim: apesar de me chamar Wilson Simonal de Castro, né, então, apesar de me chamar Romilson da Silva Souza, né, sei que essa subjetividade e essas relações são construídas em uma complexidade. E às vezes esse exigido de um pai negro, uma abordagem que não se leva em consideração as possibilidades que a gente tem diante de uma estrutura racial que subjuga, que inferioriza, que, digamos, subalterniza este homem negro. Então eu penso a vocês que reflitam um pouco, né? Reflitam um pouco como é que esse homem, que esse pai negro, né, esse pai, e a gente sempre que eu falo negro, né, todo mundo já sabe, né, que são pretos e pardos, e como esse pai vai se constituir. Como eu estava dizendo, eu tive facilidade, né? Eu tive uma condição
de apresentar o meu ambiente de trabalho para meu filho, né? E ele está me vendo sempre em condição de destaque. Isso ajuda, isso facilita. Então, às vezes, esse homem negro que sofre do racismo em sua função de paternidade. Obviamente que eu não estou querendo aqui dizer que o homem negro é santo, que o pai... A gente sabe das dificuldades as que as mulheres negras, inclusive, têm com os homens e os pais negros, nós sabemos disso. Mas hoje, gente, no Dia dos Pais, vamos deixar e tentar falar. E também não é mimimi, não é uma condição de defesa ou de coitadinho, mas que a gente reflita, né? Às vezes a gente exige muito dos nossos pais, né? Eu, como passei a tomar consciência, pude ver, exigir muito de meu pai, que era semi-analfabeto, só chegou até a quinta série, né? Que foi estivador, foi peão, mas que lutou, cresceu, conseguiu ser carteiro, funcionário público federal, como ele colocava, né? E quando, a partir, mesmo com todas essas dificuldades sociais, na década de 50, na década de 40, quando ele era jovem, né? E teve que conviver com essas relações, como foi difícil para ele construir, né, ser um pai de família, criar referência, e obviamente, né, foi vítima, como eu também sou vítima e recebo influência desse modelo civilizatório patriarcal, desse machismo, dessa estrutura e dessa representação que é colocada para nós com relação a esse aspecto. Então, feita essa primeira observação, eu queria passar para um outro ponto de pauta, mas volto a perguntar se alguém tem algum comentário a fazer sobre essa questão dessa paternidade desse homem negro e dessa figura paterna, né, que representa essa figura. Bom, se não, né, a gente vai dar continuidade, dar continuidade a nossa revista. Repetindo, gente, essa é uma revista semanal, né, revista Pós-TV da Associação de Pesquisadores Negros da Bahia, Negros e Negras da Bahia. Não esqueçam de dar o like, dar curtida, fazer o comentário, compartilhar, porque isso é importante. Nós estamos ainda em fase de experimentação, estamos vendo o melhor formato para tentar trazer toda semana uma comunicação dos fatos, das notícias, das coisas que foram notícias durante a semana, que são, não todas, mas as que a gente destacou como relevante, para que a gente possa dar o aspecto, dar um outro ponto de vista, né? Negritar alguns aspectos, negritar no bom sentido da palavra, que só pode ser bom sentido, é claro, de destacar, de evidenciar, né? De chamar para frente, para que a gente possa refletir e discutir esses fatos, né? Então, o Dia dos Pais foi um grande fato, é um grande fato que está acontecendo hoje, mas também ocorreu um outro fato essa semana que nos chamou bastante atenção, lá no domingo passado, voltando para o domingo passado, que é a nova configuração de um governo de esquerda na Colômbia, né? E aí a geopolítica. Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar é quando nós falamos em geopolítica, nós estamos pensando, né, a política no mais amplo significado da política, né, e política, neste caso, pensando em relações de poder, e como é que a gente pode pensar as relações de poder no mundo. Obviamente que existem várias formas de a gente classificar essas relações de poder ou essa geopolítica. Nós podemos pensar como Boaventura de Souza Santos trabalha, né? E outros, né? Com relação norte e sul, e aí a gente pode pensar essa geopolítica nessa divisão entre os países do hemisfério norte e os países do hemisfério sul. Obviamente que isso é uma aproximação, né, é uma tentativa de caracterizar, né, a África e a América Latina, a América do Sul, do hemisfério sul, e caracterizar os Estados Unidos do hemisfério norte, e caracterizar a Europa, né, e a Ásia e aquela região mais lá para cima no nosso planeta.
Temos outras formas de se caracterizar essa geopolítica, que é Oriente e Ocidente, né? E essa repare que nós estamos falando nós estamos fazendo essa localização geográfica. Né? Você tem essa distribuição entre Oriente e Ocidente. Nós temos outras formas de caracterizar essas relações de poder, ou essa política e essa economia, né? A partir da economia, que são a divisão entre países do primeiro mundo, países do segundo mundo, ou países desenvolvidos, ou países subdesenvolvidos, ou países do terceiro mundo, ou países em desenvolvimento. Então, são diversas formas de a gente tentar caracterizar essas relações de poder e esta geografia, como se distribui no mundo. Né? Os países desenvolvidos, os países em desenvolvimento. Então, são várias formas isso. Mas o que é que esse evento, com a eleição do governo de esquerda na Colômbia, com a questão que vem se desenvolvendo ainda no mundo, no planeta, da Rússia e Ucrânia, na guerra da Rússia e Ucrânia, o inconveniente da presidente lá da Casa Legislativa, da Câmara, lá dos Estados Unidos, e a Taiwan na China. Então, o que é que isso traz na reflexão da geopolítica? É que a gente pode pensar uma movimentação no tabuleiro, né? Nessas relações de força que estão se configurando no mundo. Obviamente, os Estados Unidos querendo se tornar o xerife, né, do mundo, querendo se caracterizar como esse grande xerife, né, que vai em Taiwan, interfere nas relações de Taiwan com a China, aí vai lá na Ucrânia, interfere nas relações, ele interfere nas relações do Afeganistão, do Iraque, do Irã. Né? Então, isso, né, através dos instrumentos de força, né, e de poder que caracterizam essa geopolítica. Então, nós temos esses instrumentos definidos pela arma, né, e esse é o mais tradicional. Essa geopolítica, ela se configura pelo uso da arma, da força, da máquina de guerra. Né? Essa geopolítica que nós temos há muitos milênios atrás. Nós temos essa geopolítica na configuração, na literatura bíblica, quando você vê aquela geopolítica que se forma lá entre Egito, entre Babilônia, Pérsia e a Síria, e vários, os cananeus, e vários grupos que se localizam em determinadas locais, né, em determinadas regiões, e como esse poder é combatido. Há uma luta constante, né, do norte, e aí quem assistiu Game of Thrones, né, só que lá inverte, né, todo mundo quer tomar o reino do norte, mas na realidade é o norte que vem querendo tomar o sul. Né, a gente vê isso na história, desde a história antiga, né, quando os povos das regiões mais frias descem em busca do sol. Né? E aí chegam ao Oriente Médio e depois a África e chegam até a África do Sul. Então, feito essa primeira observação com relação a essa geopolítica, o que é que nós podemos identificar e perceber? Há uma luta por poder, né, que está sempre esteve presente na história da humanidade. Né? Desde os nossos ancestrais, nós temos essa luta de poder. O que é que está acontecendo de novo? Né? E o que é que a gente pode chegar até hoje? É que essa luta ela já foi armamentista, né? Propriamente, a colonização, a expansão colonial, militar, né? Como ainda é hoje também militar, mas ela é tecnológica, e obviamente que a gente tem essa guerra tecnológica, né? pela utilização
do poder e alcançar o espaço de poder a partir dessas ferramentas da tecnologia e também econômica. Né? E aí que eu quero destacar essa questão dessa geopolítica e o papel do BRICS, né? Que não por coincidência, né? É um novo grupo, novo não, que já vem há muito tempo, mas BRICS quer dizer Brasil, B de Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. Né? Então, o BRICS, e aí entra uma outra geopolítica, e por que nós estamos tentando antecipar assim, a necessidade de um governo, e espero que o presidente Lula consiga, né, de uma certa forma, recuperar essa mudança do eixo de poder da Europa para um outro eixo, para um eixo móvel, para uma mobilização que interfira nas condições de reconfiguração da política. Então, repare que a Rússia, China, a Índia, a África do Sul, e aí eu trago um detalhe que é a África do Sul. Ao trazer a África do Sul para o BRICS, você cria a possibilidade de trazer toda a África, de integrar e você puxar um eixo, né, da África do Sul e criar a possibilidade de uma reconfiguração e um deslocamento, né, até dessa ideia, que é uma outra ideia que se trabalha com geopolítica, que se pensa, né, centro e periferia, gente de geografia, né, de região, de localização e política dessas relações de poder. Né? Então, essa ideia de periferia, de centro, então você reconfigura e produz um novo equilíbrio de forças. Então, a importância de um governo de esquerda, de uma vice-presidente negra, uma mulher negra, né, na Colômbia, né? Então é fundamental, né, que a gente que a Francis, né, traz para a gente é importante para que a gente possa construir novas relações de poder, novas relações de poder econômico, novas relações de dependência. Né? As relações de dependência, desde a época da CEPAL, lá atrás, ou até que outros intelectuais traziam essa relação de dependência, elas são modificadas. Então, reconstruir a América Latina, reconstruir um governo, ou governos de esquerda na América Latina, né, essa reconstrução é fundamental para mudar o eixo de poder no mundo. A gente, às vezes, não percebe como é relevante essa construção, como foi importante, né, dar o golpe para impedir essa mudança nas relações de poder. O BRICS, né, era e é um elemento estratégico nessa geopolítica. E construir governo de esquerda, né, no Brasil, né, na Bolívia, em outros países que nós temos aqui, né, e reconstruir essas relações são fundamentais para, ao retornar o BRICS, mudar o eixo, voltar a inserir a África, mesmo sendo colocada a África do Sul, mas você permite a inserção do continente, né? Você, a partir da África do Sul, você consegue, talvez, empurrar a África nessa nova relações, a ponto de eu poder, né, corajosamente sugerir que esta deve ser uma das principais estratégias de reconfiguração na geopolítica mundial. Nós precisamos construir essa nova geopolítica para conseguir equilibrar o planeta, equilibrar as forças do planeta. Né? Professor Rosa, está
está entrando em contato, mande um WhatsApp, professor Nilo Rosa. Professor Nilo Rosa, ele não está aparecendo aqui. Será que eu que não estou? Ah, ele chegou aqui. Deixa eu ver se eu aceito. Ele aqui com o celular outro. Deixa eu ver se ele consegue entrar aqui, que eu não estou. Professor Nilo Rosa, pronto. Romilson, Oi, professor. todo mundo aí. Eu estou aqui falando de Cíntia Rosa, minha filha que está aqui comigo. Entende? Mas eu estava ouvindo você o tempo todo. Eu estou com 3 equipamentos aqui. Um fala. Pronto, professor. Então, fique à vontade para fazer seu comentário. Já falei muito. Não, você tem capacidade. Eu queria apenas falar da atividade que eu já falei. E um ponto importante que aconteceu essa semana, já que nós estamos nas vésperas de uma festa democrática, que foi a carta das elites culturais tentando impedir o golpe de Estado que está programado para o dia 7. Né? As cartas na USP, as cartas não sei mais aonde. Só isso que eu queria comentar. Que enquanto... desculpa eu cortar a sua fala, mas pode ser que eu caia... Não, pode não, professor. Nós já estamos perto do fim, vamos acabar os 12 horas, então fique à vontade para usar do seu tempo. Então, deixa eu falar só sobre essas cartas, que há uma coisa muito interessante nessas cartas. Há uns 15 dias atrás, as forças de repressão mataram 20 no Rio de Janeiro, não é? Dizendo que a inteligência das forças de repressão descobriram um plano para um confronto entre as facções, e aí, pau, matou 20. Na semana passada, as forças de repressão de Curitiba mataram 6, com exatamente a mesma argumentação, de que a inteligência da polícia descobriu a tentativa de matar um líder e ela matou 6. E o silêncio é total. Enquanto isso, as elites culturais conservadoras, né, estão fazendo carta pela democracia. Só existe democracia quando existe Estado de Direito. E num Estado onde você mata, em menos de um mês, 26 pessoas, sem que haja uma carta, sem que haja um documento mínimo sequer, uma palavra da elite cultural conservadora, não é um Estado de Direito. Portanto, não sei qual a democracia que essas cartas pretendem garantir e pretendem preservar. A democracia deles, na sua extrema maioria, são brancos da elite cultural, seguidos, isso que é triste, por organizações negras que são satélites dessas elites culturais. É esse comentário que eu queria fazer a respeito da democracia que é nosso tempo. E lembrar que na semana que vem o professor Clóvis estará conosco, e lembrar também do evento que vai acontecer no dia 17 de setembro, que é 40 anos depois de Pretos 82, nós aonde estamos. É só essa participação que eu queria fazer rápido, porque eu estou com 4 equipamentos aqui, agora estou aqui na pousada de Bilu, e são 1, 2, 3, no outro quarto que eu estou, são 6 equipamentos. E mesmo assim, a internet é péssima aqui na região. Então, só essa participação que eu queria fazer. Criticar de forma veemente. Eu sou a favor da democracia, mas é preciso entender a democracia como um avanço e não como algo que apenas se defende em carta, quando muitos desses, ou a maioria desses signatários, estiveram ou com ação ou com omissão em relação a quem hoje os ameaça de interromper os seus processos. Porque os processos dos 20 que morreram no Rio e os processos dos 6 que morreram no Paraná foram interrompidos. Como é interrompido o processo dos milhares e milhares de negros que morrem no Brasil. Isso é que nós temos que conclamar nesse momento em que nós vamos começar uma festa pelo voto. Uma festa pelo voto, não uma festa pela democracia.
A democracia, professor Romilson, está muito, 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 muito longe da gente. Porque a democracia é, antes de tudo, um consenso cultural. Um consenso cultural. E nós, no Brasil, não temos consenso cultural. Porque a cultura hegemônica se preocupa com cartas como essa, que, para mim, tem como objetivo muito mais preservar as suas imagens no exterior do que garantir a sobrevivência desses 26, ou pelo menos a justiça. Nós não estamos no Estado de Direito. Estamos, para alguns, para eles, para a maioria dos signatários dessa carta. Mas não estamos no Estado de Direito para os 26 e as dezenas de milhares de negros que morrem todo ano no Brasil. Essa é a minha humilde participação. Eu ouvi praticamente toda a sua fala, foi brilhante, tem coisas que eu queria comentar, né? Principalmente a coisa do pai. Nas culturas de matrizes africanas, nas religiões de matrizes africanas, pai não se resume àquele que bota no mundo. Pai é a família que constrói. Então, eu tenho pai, eu tenho pai Luciano, eu tenho pai, vários pais nos terreiros que eu frequento, entende? Pai Neu, que está hoje no Orum, mas as outras culturas, que eu não tenho poucas informações, a não ser as informações que eles me deram, que também não interessa aqui, porque eu acho que elas, como você disse, são parciais. Então, nesse dia do pai, eu quero afirmar que pai não é só aquele que coloca no mundo. Pai é aquele que dá o carinho, dá o cuidado, que faz parte, inclusive, da nossa família de terreiro. Perfeito, professor Nilo. E aí, só acrescentando, já estamos perto do final, mas eu queria acrescentar essa questão da democracia, uma coisa que eu acho importante. Não pode haver democracia quando não se dá oportunidades e condições, por exemplo, de concorrência de todos no mercado de trabalho, de todos na universidade. Então não há democracia enquanto não há acesso de negros na pós-graduação, acesso à pesquisa, acesso aos recursos de financiamento. Nós precisamos, professor Nilo, ampliar esse debate sobre democracia. Né? E eu gostei muito da sua fala brilhante também, claro, como sempre. Essa questão que é fundamental. Né? A gente não pode limitar a democracia apenas às urnas, né? Ou apenas a uma ditadura militar, ou não. Mas também, mesmo esse Estado de Direito, apenas a um Estado constitucional, a obrigatoriedade, ou melhor, o cumprimento da lei e da Constituição. Mas o que é que acontece quando essa Constituição, né, não cria essa condição? Imagine a Constituição, né, num governo escravocrata. Né? A democracia, o Estado Democrático de Direito não se garante apenas com a lei. Não pode ser garantido pela lei, porque a lei não tem nada a ver com a justiça. Né? A lei tem a ver com os grupos que financiaram vereadores, deputados e senadores, que são quem constroem as leis. Então, o compromisso com a lei não é com a justiça. Então, eu não posso sustentar a democracia ou a concepção do Estado Democrático de Direito na Constituição e na legislação, porque elas, durante muito tempo, e ainda hoje, não favorecem as populações negras. Nós vivemos em um estado de exceção. Nas favelas, nas comunidades, nos bairros periféricos, né, existe. Não existe. Você usou uma palavra perfeita. Estado de exceção. Né? Onde as forças de repressão entram, chacinam. Nós vivemos nas comunidades majoritariamente de afro-brasileiros, vivemos no estado de exceção. Eu duvido que as forças de repressão entrariam num apartamento no Leblon e fariam a chacina que fizeram em comunidades negras. Porque mesmo com grupos de jovens traficantes lá no Leblon, né? Ou aqui em Salvador, em Alphaville, nesses condomínios chiques, né? Se tivessem lá, se eles entrariam, né, desse jeito. Por favor, pode continuar.
democracia, eu vou repetir, é um consenso cultural. É um consenso cultural. A democracia não é algo que se importa. Não é algo que se importa. Nós não temos consenso cultural na sociedade brasileira. A cultura hegemônica é uma cultura eurocêntrica que pertence a uma minoria de brasileiros. E essa cultura é constantemente ameaçada dentro de um processo democrático. Então, a partir da abertura, né, digamos assim, né, quando os militares saem efetivamente do poder, FHC vai dar um caminho bem partilhado por Lula, bem partilhado, aprofundado por Lula, aprofundado por Dilma. Isso vai incomodar as elites culturais, tanto as elites culturais conservadoras como as elites culturais reformistas. Elas ficaram incomodadas. Darão o golpe em Dilma, um golpe estratégico, com total desrespeito à soberania popular. A soberania popular só tem interesse para mostrar a imagem dessas elites. A soberania popular é violentada com o golpe de Dilma numa lei de 50, que serve exatamente para isso. Toda vez que estiver havendo uma participação efetiva da sociedade, ela vai fazer a intervenção para que aquilo volte ao estado que ela está, ao estado anterior, a esse estado que estamos vivendo agora, da violência, da barbárie. E isso foi interrompido em 18, porque havia uma ameaça efetiva à hegemonia das elites. Porque eu falei elite, mas a maior parte da elite cultural é conservadora. Essa que está no poder é a elite cultural reacionária, mas a maior parte que estava lá assinando aquela carta, por ação ou por omissão. Por ação ou por omissão, ajudar a construir essa elite cultural reacionária que está no poder. Mas deixa eu concluir só uma frase. Democracia é um consenso cultural. E, por isso, ela é muito difícil. Qualquer avançozinho, porque FHC, Lula, Dilma fizeram um avançozinho em direção a uma provável democracia e foi violentamente interrompido. Desculpe eu ter te importado. Não. Em hipótese alguma. Eu só queria, já estamos concluindo, eu só queria fazer essa observação também aqui, que, concordando com a sua provocação, professor Nilo, que realmente precisamos discutir democracia, né? Precisamos ampliar, inclusive, aprofundar a discussão sobre democracia. Não há democracia na eleitoral quando para você tentar se eleger a um vereador, a deputado, você vai gastar, a deputado, a senador, no mínimo 1 milhão. Né? Há diversos impedimentos que, dentro da chamada democracia, impedem a oportunidade e as condições para todos. Então, amadurecer o processo democrático, amadurecer a democracia, é amadurecer o olhar sobre o acesso, sobre a equidade, sobre as condições de competição, sobre as oportunidades, as diferenças, a diversidade. Não existe democracia se não há garantia da diversidade. Né? A democracia não é como os utilitaristas pensam, ou pensavam, ou como uma parte entende, que é a maioria. Nós isso aí já avançamos no conceito de uma coisa. A democracia é garantir a diversidade, é garantir a oportunidade, garantir o acesso, garantir a diferença e todas as diferenças. É garantir a diferença. Como é que a gente vive num Estado democrático? Quando os terreiros de candomblé sofrem por um racismo religioso, por uma intolerância religiosa. Como é que existe uma democracia quando determinado grupo religioso se acha que é mais santo e mais próximo de Deus do que todos os outros? Como é que há democracia quando uma criança negra
qual é a perspectiva e expectativa de vida que existe numa criança negra, pobre, que nasce nas comunidades das periferias de Salvador, do Brasil e do mundo. Então, a gente tem que repensar essa noção de democracia, né? Quando existe democracia, quando a gente não vê muito poucos negros e negres ocupando os espaços de poder, ocupando o espaço de prestígio, ocupando os espaços nos cursos de medicina, né? Nos cursos para diplomacia. Qual é o diplomata negro que nós temos? Então não há democracia racial, né? Não existe democracia racial no país. E aí eu queria... Diga, professor. Não existe qualquer democracia. Não, Não existe exatamente. Democracia racial, não existe democracia de gênero, não existe democracia de opção sexual. Não existe nada disso. Não existe nada disso. O professor Ailton Ferreira fez uma excelente resposta àqueles que associam Exu ao diabo. Entende? Isso porque você falou aí da questão dos ataques. Os ataques à laicidade do Estado está dentro do Estado. Quando alguém que está dentro do Estado ataca uma entidade do candomblé, que é importantíssima. Aí o professor Ailton Ferreira fez deu uma excelente lição do que é a diversidade religiosa. É isso que você está falando. Sem diversidade não existe uma possibilidade de democracia. Essa é a nossa luta. Buscar diversidade, buscar uma sociedade que respeite o outro, é a questão do outro. Nesse sentido, é que vai haver um avanço na democracia. Não adianta ficar fazendo cartas, né, quando as pessoas se omitem no momento de uma ação contra aqueles que ameaçam a democracia. Vou contar só uma história muito rápida. Eu estava na França quando Le Pen foi para o segundo turno com Jacques Chirac. Houve uma manifestação da sociedade francesa unânime. Na eleição final, aí cabe, o racista teve menos votos que no primeiro turno, porque a sociedade francesa toda se movimentou para que não chegasse a mais votos do que ele tinha no primeiro turno. Aqui no Brasil, não. Se omitiram, permitiram que uma pessoa que sempre defendeu tortura, sempre defendeu tortura, sempre defendeu ditadura, chegasse ao poder. E agora fazem cartas, belíssimas cartas, que eu assinaria, junto com a comunidade negra, e não com as elites culturais conservadoras e as elites culturais reformistas. É bem que se destaque isso. Como eu vou... Hoje é dia dos pais, minha filha está aqui já morrendo de fome aqui, ela que me salvou aqui. Filha é para isso, né? Mas é como você disse, né? Uma boa filha obrigatoriamente reflete um bom pai, né? Claro, evidentemente, né? Então, nessa hora, eu agradeço a Cíntia Rosa que está aqui presente e a gente vai ver se comemora o Dia dos Pais aqui em Coqueiros, comendo uma muqueca. Muito obrigado, querido. Então, só para finalizar, então, queria agradecer a todos, todas e todos que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo. Não se esqueçam de dar o like, que passaram por aqui. Né? Não deu para citar o nome das pessoas que passavam. E perdoe, professor Nilo, eu não tinha visto que Cíntia também entrou aí falando, pedindo para eu entrar, mas eu fiquei com o WhatsApp aberto, pensando que fosse mandar mensagem pelo WhatsApp, e não atinei para as mensagens aí. Mas, entre mortos e feridos, todos saímos bem, né? Não preciso agradecer ao professor Nilo, que ele já lógico que não é par, né? nessa pleitada. E aí pedir a todos que não se esqueçam de dar like, de curtida, né? E isso é muito importante. Muito obrigado ao pessoal que está aí botando discussões importantíssimas. Muito obrigado, Sandra, que está aí com a gente também, professora Sandra, certo? Domingo que vem tem mais, né? Com o professor Clóvis, né? da UF, falando um pouco sobre as eleições e desses avanços. Ok? Grande abraço, beijo no coração de todos e até domingo.